Então, vamos começar a utilizar então o Blender partindo dos objetos mais fáceis de fazer, que na verdade nada mais são do que nossas geometrias básicas. É importante saber onde elas se encontram, porque a gente utiliza elas muitas vezes para fazer base meshes ou até mesmo começar a esculpir as formas, né? Esculpir eu digo tanto em modelagem poligonal quanto em escultura digital mesmo, né? Para a gente, enfim, começar o processo de construir uma malha 3D. Dificilmente a gente começa a construir a partir de um vértice, isso nem faz muito sentido para a maioria das pessoas. Mas vamos lá. Então assim, como eu mostrei a minha configuração daquela vez, aqui em Preference, aqui em Keymap, eu utilizo o espaço como barra de busca, né, como search. Então, quando eu quero construir, por exemplo, deixa eu deletar esse cubo aqui, né? No Blender uma coisa importante também, eu acho que eu não mostrei esse atalho da outra vez. Quando eu quero deletar um objeto, basta eu selecionar, claro, eu posso tanto apertar o delete quanto o X. O X também é um botão de delete, tá? Porque como o delete fica do outro lado do teclado, a gente costuma utilizar essa primeira parte de cá, né, da esquerda do nosso teclado, Ctrl, Shift, Alt, WR, G e tal. É mais fácil a gente apertar o X, né, estando desse lado aqui. Muito bem. Então, eu costumo criar os objetos dessa maneira. Eu aperto o espaço e digito add, né, add cube, por exemplo, tá? Mas esses objetos, eles se encontram aqui, ó, em add, e aqui a gente tem todas as configurações. A gente tem uma série de objetos aqui de geometrias básicas para poder fazer a construção dos nossos modelos, tá? Inclusive coisas que não são geometrias, como iluminação, câmera, speaker, para a gente trabalhar com animação com áudio, os armature, que a gente vai ver mais para frente, né, que são os riggings. Texto, volume, uma série de coisas aqui, né? Até o Grease Pencil está aqui também. Mas o que para nós, nesse momento, interessa são as meshes, tá? Então todos esses objetos aqui são meshes para a gente começar a construir os nossos objetos. Então vamos ver cada uma delas. Eu sei que parece muito básico isso, mas é importante entender por que elas existem, né? E como que a gente pode se utilizar desse recurso para fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, a primeira que eu tenho, que é a mais básica de todas, apesar do cubo, né, vir como objeto base, a mais básica de todas mesmo é o plane. Então, o plane ele é um objeto com duas dimensões, tá? Ele vem aqui, todos os objetos do Blender ele vem com uma medida padrão, a gente já vai ver o que isso interfere. Então, eu tenho o meu plane aqui e ele está no modo de objeto. Eu posso rotacionar, eu posso movimentar, enfim, fazer o que eu quiser, mudar a escala e tudo mais. E eu posso também entrar em modo de edição para poder editar ele. Mas uma coisa interessante sobre todas as criações das malhas, tá? É que sempre que eu utilizo ou esse painel aqui para criar, ou mesmo dando espaço, add plane, só basta que eu saiba o nome correto, né? Dá um add plane aqui e vou dar um enter. Reparem que sempre que eu crio o objeto, aqui no canto inferior esquerdo eu tenho aqui um add e o nome do objeto. No caso aqui eu adicionei um plano, então ele vai ter um add plane. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai me dar algumas informações e possibilidades de eu criar esse objeto já com alguma certa customização. Então, o que isso significa? Por exemplo, o meu Blender aqui, ele está com um padrão de escala em centímetros. Ó, se eu for aqui em... como é que é o nome desse? Scene Properties aqui. E eu for aqui em Unit System, normalmente o Blender vem como... Não, ele já vem com padrão de metric, né, de medida em metros. Sistema métrico, né, na verdade. Tem o sistema imperial também, que é em pés e polegadas, aquelas coisas tudo estranhas lá. Sistema internacional, inclusive, é sistema métrico. E eu tenho aqui como escolher, por exemplo, qual que vai ser a minha medida, minha medida de unidade padrão, tá? E eu deixo em centímetros por uma série de questões práticas dos meus trabalhos, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso aqui por enquanto. Então ele tem aqui, o padrão ele pode ser em metros, ele pode ser em centímetros, ele pode ser em milímetros e tudo mais. Se eu mudar para metro, reparem que aqui o 2 agora ele vira 2 metros. Se eu deixo em centímetro, ele fica 200 centímetros, que é a mesma coisa que 2 metros. Mas é importante isso porque daí o nosso pensamento, a hora da gente for
a hora que a gente for trabalhar com isso, interfere no nosso trabalho. Então é importante saber isso. Eu trabalho em centímetro porque eu acho muito mais fácil de calcular as coisas, tanto se eu for fazer alguma coisa para arquitetura, mais voltada para arte, ou enfim, que seja para cenário de jogos, esse tipo de coisa, quanto para personagem, eu prefiro trabalhar em centímetro. Eu me sinto mais confortável na maioria das vezes. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui embaixo, esse botão ele serve para a gente pré-definir algumas coisas e o nosso objeto, mesmo sendo um objeto, uma geometria básica, já sair com algumas configurações customizadas. Então, acho que é bastante claro, né? Aqui o tamanho, eu posso... Acabei de fazer uma coisa que não foi planejada, mas vai ser relevante. Eu cliquei sem querer, eu fui clicar, cliquei fora. O que aconteceu? Ele sumiu. Porque isso só está disponível exatamente no momento que eu crio. Eu posso ir lá e mudar a escala depois do objeto, sem problema nenhum, mas significa que o meu objeto já vai ter alguma alteração depois da criação. Então, o que eu queria ter mostrado ali, que eu acabei clicando sem querer, que isso não foi planejado? Eu já saí desse modo. Então, eu não estou no momento da criação, eu já estou no momento pós isso, que é, eu criei meu objeto e agora eu vou trabalhar. Então, vamos lá de novo. Vou dar um add plane aqui novamente. Ó, ele aparece só no momento que eu estou criando objeto. Se eu clicar em qualquer outro ponto e, por exemplo, selecionar uma outra coisa, ele já perdeu. Então, esse momento ele é muito especial dentro dessa categoria de criação de novos objetos. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e trabalhar com 50 centímetros e o meu plane vai começar com 50 centímetros. Por que isso é relevante? Porque a escala dele está em 1. Se eu começar com 200 e depois for aqui e diminuir ele para que ele fique com 50 centímetros, por exemplo, aqui as dimensões, eu posso colocar 50, 50. Só que daí a minha escala vai estar alterada. Então, e também aquela coisa, Alt S para resetar a escala, ele volta para os 200 centímetros. Então isso é bem relevante para quando a gente está criando geometrias básicas, para já começar a ter um tipo de trabalho mais assertivo no que a gente está falando, principalmente com relação a medidas. Né? Vou criar de novo o plane aqui. Por exemplo, eu tenho também como selecionar que o meu objeto já venha com algum tipo de UVMap pré-definido. Esses UVMaps aqui eles já vêm bem certinhos na maioria das vezes. Quase todos os objetos vêm, aqui tem um que outro aqui que é meio estranho, porque é uma geometria base. Então ele já vai vir com o UVMap da maneira mais correta para o padrão do software. Nem sempre é a maneira mais correta para a gente utilizar, mas a maioria das vezes para o software ele já está bem certinho. Eu posso marcar ou desmarcar, então se eu desmarcar ele não vai vir com VMAP nenhum. Eu posso também mudar a localização de onde ele vai estar sendo iniciado, onde ele vai estar sendo criado, a rotação e a escala, enfim. Isso aqui também muda de acordo com o objeto, tá? Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui deletar meu plane, e eu vou lá nos objetos agora, vou em Mesh, vou em Cube, que é o nosso cubinho padrão, ó. Tá? Eu também posso aumentar a escala do cubo, joia. Acabei de dar um Ctrl Z aqui e ele acabou tirando a criação do meu objeto. Então eu posso criar o meu cubo, eu posso colocar aqui o padrão dele com 200 centímetros, por exemplo. Quando a gente for falar de UVMap, aí eu volto para essa etapa aqui, porque por enquanto pode dar uma bagunçada. Para quem não tem conhecimento de UVMap, por enquanto isso não é relevante. Para quem já tem, você sabe o que eu estou falando, ele já vem com o UVMap pré-estabelecido ali. Aqui o alinhamento sendo world, né, que seria o global do nosso programa, view, que é pela visualização que eu estou enxergando, literalmente pelo ponto de visão que eu estou enxergando, ou o 3D cursor, vai impactar em algumas coisinhas que a gente já vai ver, que é muito com relação ao eixo global local e também ao ponto pivô, mas já vamos chegar lá. A gente ainda está na criação básica de geometria. Então, ok, eu posso criar um cubo, eu posso criar um círculo, tá? O círculo nada mais é do que, literalmente, né? Ele é um conjunto de vértices que criam um objeto circular. E reparem que aqui eu já tenho uma configuração diferente dos outros dois. O cubo ele sempre vai vir com 6 lados, porque ele é um cubo. O plane sempre vai vir com 4 lados, ou melhor, 4 vértices, porque ele é um plane, né? Aqui eu já tenho uma configuração diferente. Eu tenho quantidade de vértices. Então ele vem com um padrão de 32. Se eu diminuir, o mínimo que ele pode criar para mim é um triângulo com 3 vértices. Menos que isso ele seria uma linha, então eu não posso criar linhas por padrão como geometria principal. Se eu criar um círculo
com 4 vértices, basicamente que eu tenho um retângulo sem preenchimento. Então, esse tipo de coisa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 25, eu vou ter 25 vértices fazendo esse conjunto, gerando um objeto circular. Aqui eu posso, inclusive, já criar algum tipo de preenchimento. Por exemplo, eu tenho o N-gon, que ele vai ser uma geometria com diversos vértices criando uma face, a gente vai chegar lá também daqui a pouquinho, ou o Triangle Fan, que ele, na verdade, cria o nosso famoso disco de pizza, tá? Ó, a diferença do N-gon para o Triangle Fan. Parece nesse sentido assim que o N-gon é melhor, mas não é. Vamos ver isso aqui para frente. É a pior maneira de criar um objeto, na verdade, tá? Não deveria nem existir isso, na minha opinião. Zoando, porque a gente trabalha muito, eu trabalho muito focado em jogos e retopologia, enfim, esse tipo de coisa não é agradável. Muito bem, temos o círculo. Eu tenho como criar também o UV Sphere, né, uma esfera. Aqui ele chama de UV Sphere porque a maneira que ela é criada aqui, ela é toda feita com faces retangulares, né, com quatro vértices por face. Aqui eu também tenho uma configuração muito legal que é o seguinte: eu tenho o número de segmentos e eu tenho o número de anéis. Então os segmentos como a gente acabou de ver o círculo, a circunferência principal dela, né? Quantos vértices eu vou ter para construir esse círculo, para depois fazer o volume da esfera. E eu tenho aqui os rings, né? Que é justamente a quantidade de anéis que eu vou ter para fazer o volume dessa esfera. Não sei se ficou bem claro. Mas, basicamente, uma é a circunferência principal e depois a volta para fazer o volume, né? Então, segmentos e os anéis na vertical. O segmento na horizontal, os anéis na vertical, nesse caso aqui, tá? Como é que eu sei qual que é a melhor maneira? Porque eu posso trabalhar com valores muito diferentes aqui, né? Quando a gente quer construir uma forma mais próximo é a palavra, tá? Porque não é 100% lá ou cá. Mais próximo de uma esfera perfeita, o ideal é que a gente tenha o número de segmentos, que o número de segmentos seja exatamente o dobro do número de anéis. Mas isso muda muito conforme o estilo de trabalho que a gente está fazendo. Mas no geral isso funciona bem. Caso vocês tenham, eu preciso muito que a esfera tenha, sei lá, 24 segmentos. Quantos anéis ela deve ter? Se vocês querem não ter que pensar e ficar o mais redondinho possível, 12. Sempre o dobro, tá? Isso é uma regrinha que funciona bem. Às vezes a gente muda, mas no geral funciona bem. O que mais que nós temos aqui? Tenho o Icosphere. O Icosphere ela é uma esfera criada a partir de triângulos, tá? Então ela tem um desenho diferente. Inclusive para quem joga RPG parece muito um D20, ó. Ela tem muito a carinha de um D20. Se eu não me engano aqui tem 20 lados, tá? Eu não parei para contar. Mas é por aí. Então ela tem apenas o número de subdivisões. Quanto mais divisões ela vai ter, menor ficam os triângulos, mais polida ela fica. Parece muito aquele globo que tem no parque da Disney lá, que é aquela bola gigante. É bem essa textura aqui, uma esfera criada a partir de diversos triângulos. Que mais que nós temos aqui? Eu tenho também o cilindro. Tenho também o cilindro. Tá? Aqui eu tenho a mesma ideia de vértices, então eu quero criar um cilindro com menos ou mais faces, tá? O radius, obviamente, é o tamanho, né, do raio dele. E aqui a altura dele, eu tenho a mesma ideia do N-gon aqui também. Então o N-gon ele vai ter um preenchimento que não é a melhor maneira possível. O Triangle Fan ele fica com a mesma ideia de disco de pizza, tá? Acho que faltam dois. Isso, faltam dois. Ó. Eu tenho o cone, que é autoexplicativo, número de vértices, já pegaram a manha, eu acho, né? O radius aqui no caso eu tenho dois radius no cone. Eu tenho a base e aqui eu tenho, por mais que pareça estranho, eu tenho o topo também, porque de repente eu não quero fazer uma pirâmide totalmente pontiaguda. Então eu tenho essas duas diferenças aqui de raio, o raio de baixo e o raio de cima, tá? Tenho também torus, que é a famosa rosquinha. Aqui é bem legal porque eu tenho algumas configurações. Ó. Eu tenho o segmento maior, tenho o segmento menor, né, que basicamente é para dar o volume de cima das laterais e o volume dos anéis, também que a gente tinha visto lá na mesma ideia
da esfera. Eu tenho ainda também como trabalhar de maneira calculando o exterior e o interior. Então, assim, isso daqui, para mim, sempre é uma dúvida. Quando eu quero ajustar, eu acabo ajustando muito no olho e depois colocando os valores, porque eu nunca sei os valores de cabeça, tá? O que é o melhor de cabeça aqui sempre fica um pouco turvo para mim. Mas é bem legal porque a gente consegue trabalhar com uma esfera, perdão, quando a gente precisa fazer alguma coisa que parte do ponto de vista que parece uma rosquinha, sei lá, dá pra fazer até um pneu de bicicleta a partir disso aqui, esse tipo de coisa. Então tem a mesma ideia, a gente consegue fazer um objeto já com alguma cara de objeto customizado com essa geometria básica aqui. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Nós temos a Suzanne, né? Eu não vou falar sobre esse grid aqui agora, porque esse aqui, na verdade, é um plane subdividido, tá? A gente vai trabalhar com customização de objetos daqui a pouquinho. Mas é um plane subdividido. E a Suzanne, né? O nosso monkey, que é um objeto já básico aqui para ter um mascote, que é o nosso mascote do Blender, tá? E lembrando que todos esses objetos, eles vêm em modo de objeto padrão e eu posso entrar e fazer o que eu quiser e modificar conforme eu precise, certo? Objetos básicos, geometrias básicas, são muito importantes porque quando a gente vai construir um objeto 3D, uma das coisas que mais importa é a gente ter a noção de volume, e esses objetos aqui já nos dão uma boa base para começar. Então, auxilia não só na parte prática de eu já ter uma coisa meio que pronta para começar a trabalhar, mas também saber quais são as melhores geometrias básicas para começar um trabalho faz com que a nossa tanto a habilidade técnica, né, do software quanto o nosso olho fique mais bem treinado para fazer isso da maneira mais eficiente possível. Nem sempre mais rápido é o melhor, mas nesse caso a gente pode considerar que mais rápido é mais efetivo, porque a gente perde menos tempo fazendo um objeto básico ou pulindo alguma coisa. E vocês vão ver quando a gente for fazer personagem, por exemplo, com um cilindro e uma esfera, eu consigo fazer praticamente todo o meu personagem. Basta que a gente tenha esse olho de tentar ver a forma menos polida, né, menos lapidada e só lapidar o que precisa. Então é aquele conceito, enfim, de fazer o grosso primeiro e depois polir. A gente não sai fazendo todos os detalhes de cara porque, enfim, isso nunca dá certo. Na maioria das vezes isso nunca dá certo, vocês vão ver depois. Certo? Vimos geometrias básicas, então vamos para a próxima agora.